Então, hoje é dia 20, dia 2, hoje é dia 3 de maio de 2020. A gente vai fazer uma entrevista com João Alves Filho falando sobre os acontecimentos que levaram à transferência do bispo que sucedeu o Dom Abel Alonso Nunes aqui em Campo Maior. Primeiro, um pouco dos antecedentes. Pai, quando foi que conte um pouco da história do Dom Abel, quando foi que ele chegou e como ele era visto pela população e como é que foi a morte dele, né? Qual foi a repercussão que teve? Dom Abel, um homem extremamente humano, de uma simplicidade assim fora do comum, onde gostava dos idosos, gostava das crianças, celebrava com muita cordialidade as santas missas e era um homem que aceitava todos os convites para as santas celebrações. Dom Abel era aquele cidadão que aceitava os convites de uma maneira muito simplificada, sem que nunca pudesse fazer má vontade, demonstrar cara feia com ninguém. Muito pelo contrário, era um homem muito cristão, muito voltado para a fé e que fazia da igreja realmente um instrumento de paz, um instrumento de grandeza. A igreja, na gestão Dom Abel Alonso Nunes, foi de uma perfeita convivência com a comunidade campo-maiorense. O senhor lembra quando foi que ele chegou aqui em Campo Maior? 12 de junho de 1976. Era uma data muito marcante, esta data. Era prefeito de Campo Maior Joaquim Mamed Lima, era governador do estado, Dr. Dirceu Mendes Arco-Verdes. Aqui tinham muitas autoridades para recebê-los, presidentes de tribunais, senadores da República, deputados federais, autoridades tantas outras, onde todos correram para ver Campo Maior. Foi feito aquilo que você pode imaginar de uma grande recepção e Dom Abel realmente foi cordialmente bem recebido por todo o povo. Foi festivamente comemorada a chegada de Dom Abel a Campo Maior e, naturalmente, religiosamente, sem nenhuma comparação com as demais autoridades religiosas que por aqui chegaram. Foi de uma receptividade excelente, acima de tudo, uma receptividade que a gente pode chamar de magistral. E como é que foi os últimos dias do Dom Abel? Ele possuía alguma doença ou foi velhice mesmo? Como foi que ele morreu? Ele começou naturalmente veio a idade, e ele, na velhice, começou a cansar e, claro que com o peso da idade, a doença, e da doença veio aquilo que se chama de o que é mais radical, que foi uma doença perturbadora que o incomodou bastante e terminou o levando à condição de um bispo bastante doente, e veio logo o mal de Alzheimer para ele, entre outras doenças, e Dom Abel terminou com a fatalidade de vir a falecer, e deste falecimento veio o seu final, que deixou muita saudade, deixou uma marca muito grande, deixou escolas com o seu nome, deixou centros culturais com o seu nome, deixou conjuntos residenciais com o seu nome e, assim, construiu muitas igrejas. Foi um homem muito dinâmico, um homem muito especial, Dom Abel. Construiu muitas igrejas, muitas paróquias e não deixou faltar aquilo que era o mais essencial, que era realmente a parte espiritual.
Dom Abel fez-se presente em todas as comunidades e, de modo especial, espiritualmente, esteve presente em todas as comunidades de Campo Maior e da microrregião. Qual era o seu grau de relacionamento com ele? Perfeito. Mas era de um fiel colaborador da igreja? Chegava, o senhor considerava ele como um amigo? Considerava como amigo, porque de onde ele estava, em qualquer canto do mundo onde ele se encontrasse, ele me cumprimentava com um cartão de visita. Em qualquer parte do mundo onde ele estava passando festas natalinas ou dias santificados ou qualquer ato religioso ou celebrações, ele me mandava cumprimentos e por muitas vezes Dom Abel Alonso Nunes me telefonou para conversar particularmente com ele, e dessa conversa sempre nascia um aperitivo, um bate-papo, uma conversa política, que ele gostava muito de conversar sobre a política estadual e a política municipal e, notadamente, a política nacional. Dom Abel foi realmente aquele homem que se preocupou com o país e, de um modo todo especial, era voltado as suas atenções para Campo Maior. O senhor esteve no velório dele e como é que foi o sepultamento? Houve alguma estimativa de quantidade de pessoas? A cidade inteira correu, se mobilizou. A cidade inteira se mobilizou para o velório de Dom Abel. Aconteceu onde o velório? Inclusive foi sepultado aqui na igreja de Santo Antônio, com um público até hoje poucas vezes reconhecido na cidade de Campo Maior. Dom Abel foi aquele bispo em que comoveu bastante, foi muito emocionante, tanto Dom Abel, em termos em si falando de igreja, tanto Dom Abel Alonso Nunes, quanto Monsenhor Mateus Cortez Rufino, quando nós fizemos o traslado do corpo de Padre Mateus Cortez Rufino de Teresina para Campo Maior. Foi realmente um momento de muita grandeza, foram 2 momentos que a igreja celebrou com muita fidalguia espiritual, com muita fidalguia de religiosidade. Portanto, a igreja de Campo Maior tem esses 2 finos tratos, Dom Abel Alonso Nunes e Monsenhor Mateus Cortez Rufino. Com a morte do Dom Abel Alonso Nunes, a diocese de Campo Maior ficou órfã, né, do seu pastor principal. Por quanto tempo, como a comunidade sentiu e por quanto tempo durou esse intervalo sem um bispo na diocese de Campo Maior? A orfandade foi realmente grande, porque o bispo que chegou a substituí-lo foi um bispo diferente, foi um bispo que não trouxe aquela mesma popularidade, não trouxe aquele mesmo apego, aquele mesmo carinho, não veio com a mesma afetividade, não trouxe o mesmo espírito de religiosidade, não trouxe aquele afeto em que o povo espera tanto de um bispo em uma cidade, em uma comunidade. Portanto, a diferença entre Dom Abel Alonso Nunes e o bispo que o substituiu foi realmente muito grande e ainda hoje a saudade é marcante. Com certeza a insatisfação das pessoas com o bispo não surgiu de uma hora para outra. Deve ter havido uma crescente de insatisfação. Quais seriam esses fatos que culminaram com o pedido de substituição do bispo que aqui estava? Que tipo de fatos levaram as pessoas a se insatisfazer com o bispo que substituiu Dom Abel? Foi a falta de relacionamento. O bispo que substituiu Dom Abel era de difícil acesso. Não era um homem de um diálogo fácil, ele tinha um diálogo difícil. Não se tira o mérito de ter sido
é um bom pregador, de ter sido um homem voltado para as orientações pastorais, mas no que diz respeito ao espírito de religiosidade, andou longe de substituir Dom Abel Alonso Nunes. Portanto, a saudade é grande, ainda hoje tem gente que está marcado com a saudade de Dom Abel, e o outro não deixou a mesma saudade. Absolutamente não deixou saudade, quase que nada de saudade, portanto, a cidade está aí vivendo agora o terceiro momento bispal, agora sim, com o bispo à altura do que a cidade espera. Dom Francisco está aqui em Campo Maior, é nordestino, é um cidadão voltado para o serviço da igreja, é um cidadão em que presta bons serviços no que diz respeito ao espírito de religiosidade. Portanto, por ser nordestino, por ser simples e por ser voltado com sua dedicação ao povo do Nordeste, Dom Francisco está agradando em todos os segmentos sociais. É paraibano, tem suas raízes em Pernambuco, na Paraíba, portanto, Dom Francisco veio para preencher esse espaço que esteve vazio por muito tempo com o falecimento de Dom Abel Alonso Nunes. Eu estava presente no dia em que o senhor aceitou o desafio de representar o povo de Campo Maior para solicitar a substituição do bispo que estava gerando tanta insatisfação. Quais foram os motivos, objetivamente falando, quais foram os motivos que levaram o senhor a aceitar esse desafio de encampar essa luta contra o modo como estava sendo conduzida a diocese em Campo Maior? Primeiro, a discriminação. Foi um bispo que discriminava muitas pessoas. No meu caso em particular, eu fui discriminado pelo próprio bispo, eu fui discriminado como maçom, o grupo Demolei, que é um grupo de jovens da maçonaria, foi discriminado, a igreja passou a vender algum patrimônio que não deveria ser vendido, mas foram vendidos alguns patrimônios importantes e, portanto, houve assim uma discriminação de ordem financeira e de ordem religiosa. Eu, particularmente, levantei questão contra essa ordem por ser um homem da igreja, sendo da igreja, dedicado à igreja, filho da igreja, vivendo a igreja, batizado na igreja, sendo cristão por todos os aspectos, nascido aqui na igreja de Santo Antônio, batizado aqui na igreja de Santo Antônio. Não poderia aceitar nunca que fatos dessa natureza viessem a acontecer com a igreja sendo discriminada, com pessoas até mesmo sendo humilhadas em Campo Maior. Portanto, foram momentos que a história vai marcar, porque foi o único caso inédito em Campo Maior em que um católico, uma pessoa da igreja, teve a coragem de levantar um movimento contra a cassação de um bispo, contra a permanência de um bispo que não achou que estivesse correto em Campo Maior, e eu achei por bem, assim, agir contra a presença do bispo em Campo Maior, e achei que agi muito bem, porque defendi, acima de tudo, os interesses do espírito de religiosidade e o meu interesse de ser cristão, de modo especial, quando me senti discriminado. Qual foi o primeiro ato que o senhor realizou após aceitar esse desafio? Nós fomos aquelas cartas bate-boca. Ele fez uma carta contra mim. Carta aberta. Carta aberta. Eu fiz uma carta contra ele.
Essas cartas a cidade inteira tomou conhecimento, a maçonaria me ajudou muito, esteve sempre comigo, estivemos lado a lado, nós tivemos também confronto judicial, eu denunciei em juízo a situação do bispo, que não estava legal, e em juízo foi feito o devido processo, fomos confrontados frente a frente, João Alves de um lado e o bispo do outro lado, com o juiz na nossa frente, 2 advogados do meu lado, 2 advogados do lado dele, e assim foi aquele confronto. Um fato inédito que eu não desejo que aconteça mais em Campo Maior, até porque não foi simpático, não foi bom ter um bispo se desentendendo com a comunidade. Foi um ato que eu peço que não aconteça mais. Mas se for preciso acontecer, que venha a acontecer. Agora, é muito ruim, é muito triste ver-se um bispo na justiça, um católico levar um bispo para a justiça. Isto não é bom. E eu só fiz porque fui forçado por força do espírito de religiosidade, por força da minha preservação da Igreja Católica, fui forçado a me manter assim, e assim me comportei, e terminou com a transferência do bispo de Campo Maior. Antes da sua decisão de assumir essa luta, algum padre veio pedir ajuda? Ou após a decisão de brigar com o bispo, algum padre veio apoiá-lo? Não, veio padre pedir ajuda. Antes de que o fato viesse a acontecer, padres me pediram ajudas, pedindo que eu saísse daquela causa, porque era uma causa muito difícil de ser ganha, e que briga contra bispo ninguém ganha, porque bispo é todo poderoso, bispo é muito forte, isso não sei o quê, e que seria muito bom que eu deixasse aquela causa de mão, porque não era bom. Eu digo, olha, se ganha ou se perde, não me interessa. O que interessa é que eu não aceito morar na minha cidade, viver minha cidade e ser discriminado na minha cidade como cidadão católico que sou, como cidadão da igreja, como cidadão que sempre vivi e na igreja que fui batizado, não aceito esse tipo de discriminação. Esse vídeo aqui, pai, é para servir de uma futura fonte para algum livro. Então a gente precisa de dados. Quem foram os padres que lhe solicitaram que vieram pedir para o senhor não entrar nessa briga? Não, foi uma conversa particular que eu tive com o meu primo, que é padre, o padre José Lizardo, né? Foi o único padre que se manifestou, que foi me procurar lá na boa hora, para a gente conversar, para que eu me saísse disso aí, até porque pelos nossos laços de amizade, de parentesco, então, o Zé Lizardo me pediu que eu suspendesse esta causa, que ela não era boa nem para mim, nem para a igreja. E, de modo especial, não era boa para mim, porque eu não teria como ganhar uma causa de um bispo. Aí eu respondi para o meu primo, que é padre, eu disse, olha, perdendo ou ganhando, estarei nesta luta. Agora, aceitar ser discriminado, ser, assim como que humilhado por este bispo que aí está, eu jamais aceitarei. Mas teve uma carta que foi enviada para a Santa Sé também, não teve? Sim, a carta foi um documento assinado por mais de 200 pessoas de Campo Maior. Eu fiz a redação do documento, foi eu que assinei o documento em primeiro lugar. A primeira assinatura é a minha, e depois vieram outras assinaturas, e nesse conjunto de assinaturas, o documento foi ao Santo Padre, e o Santo Padre, o Papa Francisco, naturalmente mandou analisar tudo o que foi visto, e na análise do Papa viu realmente de que não era possível um bispo humilhar as pessoas como a gente vivia sendo humilhado em Campo Maior. E o Papa Francisco, como todos nós sabemos, é um Papa muito dedicado, é um Papa da América Latina,
e que tem tudo para fazer o bem à igreja, como está fazendo com muito entusiasmo. Durante esse processo de litígio entre vocês dois, qual era a reação dos padres da diocese? Eles ficavam neutros? Eles se afastaram um pouco do senhor ou eles se aproximaram mais ainda? Não, naturalmente que a tendência dos padres, todos era ficar do lado do bispo, né? Todos ficaram ladeados com o bispo, se associaram mais ao bispo, porque não poderia deixar de ser, o bispo é o comandante, isso é o chefe. Então não teria como deixar de estar os bispos, os padres coligados com o senhor bispo. Só que eu não temi, no dia da audiência, todos os padres foram convidados, foram convocados a estarem no cartório, mas mesmo assim eu não temi, nada me intimidou, e nós fomos para cima, e deu no que deu. Deu no que deu. O Papa não mora mais em Campo Maior, o bispo não mora mais em Campo Maior, e quem ganhou com tudo isso foi a Santa Igreja Católica, que está em boas mãos hoje com Dom Francisco de Assis. O senhor tem mais alguma coisa para falar? Quer contar como é que foi a audiência lá? Não, a audiência foi uma audiência de que o juiz perguntou quais seriam os objetivos, esclareceu dos objetivos e perguntou mais ainda qual o que nós desejaríamos. Deu um prazo de 10 minutos para que eu saísse para pensar e um prazo de 10 minutos para que o bispo saísse também para pensar com os seus advogados e eu com os meus advogados. Se haveria algum acordo, né? Sem nenhum acordo. Na volta, eu disse para o juiz, senhor doutor juiz... Quem era o juiz, pai? Não tem o nome aqui. Não. Não tem o nome. Doutor juiz, não há o que pensar em acordo, não. O acordo é o senhor tocar o processo para frente. Só isso aí. Pode botar o processo para frente, que eu faço questão de, mas ficar como está, eu não aceito. Você quer falar mais alguma coisa? Não, estou satisfeito. Eu acho que eu nunca tinha procurado conversar esse assunto com uma pessoa assim com certo equilíbrio, como estou conversando com você. E é muito bom que a gente converse essas coisas, porque a igreja toda sabe que se sentiu bem com a saída do bispo que foi embora. Muito bem, pai. Fechou.